Gente rica, hoje eu vou falar sobre o livro de Lamentações. E eu vou começar fazendo assim uma única pergunta para você. Você sabe por que o povo precisava memorizar a palavra de Deus? Vem comigo, porque durante o vídeo eu vou te contar e te explicar. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Cristiane Oliveira. Então, olha, curta, aperta o sininho, me siga, comente, compartilhe com uma pessoa que você ama. Tá pronto? Pronta? Porque eu já vou começar. Então vamos lá. O livro de Lamentações, na verdade, ninguém sabe ao certo quem escreveu. Muitos dizem que foi o profeta Jeremias, né? Mas saiba que essa afirmação partiu de uma tradição judaica, em parte com base lá em 2 Crônicas 35, versículo, não me lembro, vou deixar aqui embaixo na descrição, como eu sempre faço para você, tá? Onde diz que Jeremias compôs um canto de lamento para Josias. Mas até hoje, os cantores homenageiam Josias com os cânticos de lamento. Mas tem um outro detalhe. Saiba também que a maioria dos estudiosos, eles concordam que os lamentos não são nos livros de Lamentações, né? Então, já começa por aí. Já na Septuaginta, a versão de Lamentações começa assim, ó. Aconteceu depois do cativeiro de Israel e da desolação de Jerusalém que Jeremias se sentou lamentando e compôs estes lamentos sobre Jerusalém. Isso é a minha Bíblia católica que eu ganhei do meu pai e da minha mãe, aos 25 anos de idade. Para e pensa, apesar dessa declaração evidente, é impossível determinar que essa antiga tradição judaica é ou não correta. Então, esquece, não importa quem escreveu. O que importa é que a língua hebraica, ela faz assim construções poéticas muito bem estruturadas. E dizem os estudiosos que isso não combina nada com Jeremias. Ou melhor, com Baruque, né? Que Baruque foi o ghostwriter de Jeremias. Por outro lado, ele também pode ter feito essas poesias com um propósito litúrgico. Por que não? Não é verdade? Aí já é diferente, é uma outra história, né? Outros historiadores defendem a ideia de que o livro foi escrito lá em Jerusalém por alguém que ainda tinha, assim, a queda da cidade bem viva na sua mente e dolorida na sua memória. E não há indicação nenhuma de que Jerusalém já estava sendo habitada novamente pelos judeus na época em que foi escrito, tá? Na verdade, o livro de Lamentações, ele foi escrito para o povo judeu que estava exilado, assim como uma expressão da sua dor, da sua tristeza, do horror que eles viveram por causa da destruição de Jerusalém e do templo. Este livro dá, assim, oficialmente aos exilados um ritual para que eles expressem a sua aflição sobre a calamidade que tinha acontecido e também para que eles pudessem refletir sobre o significado da destruição de Jerusalém. Uma coisa é certa, quem quer que escreveu Lamentações, apesar da disciplina poética, estava claramente tentando entender a maneira pela qual Deus, que é o Senhor da história, o Deus criador de todas as coisas, o eterno de Israel, estava tratando o seu povo que ele tinha escolhido e que se tornou um povo rebelde. Então, quando a gente pega e lê esses lamentos, parece assim que nas entrelinhas a gente consegue perceber que o autor compreendia claramente que os babilônios eram meros agentes humanos do juízo divino. Porque, na verdade, foi o próprio Deus quem destruiu Jerusalém e o templo. Você está entendendo o que eu estou falando? Pois é. Agora, falando historicamente, o autor assim seguiu uma tradição do Oriente Médio, porque a lamentação pela morte de uma pessoa
ou de uma cidade, ou de uma nação, faz assim parte de uma ampla tradição literária e reflete assim uma resposta universal. E além do livro bíblico, né, de Lamentações, existe a lamentação sobre a destruição de Ur, lamentações sobre a destruição da Suméria, lamentações sobre a destruição de Nippur, entre outras. Ou seja, o luto pela morte, pela calamidade, é comum na sociedade humana. Inclusive, a própria Bíblia, a gente vê, por exemplo, o Davi compôs um lamento pela morte de Saul e do seu amigo, o filho de Saul, Jonatã, né? Que mais? O livro de Jó também cita as lamentações dele pela perda dos filhos, do status deles, né? Da sua própria doença, da sua riqueza. Tem vários outros lamentos que a gente lê em outros livros, né? Então, o autor desse livro de Lamentações, que é o nosso estudo de hoje, ele se inspirou e lamentou a destruição de Jerusalém, que era a cidade mais cobiçada do mundo, tanto daquela época quanto dessa nossa época atual, não é verdade? E além da lamentação dele, também em relação ao templo que foi construído por Salomão, né? E guardava o nome santo do Senhor. E eu quero lembrar também que naquela época, eu já falei em outros vídeos, que usar roupa de saco, jogar cinzas na cabeça e colocar o rosto nas cinzas eram assim sinais visíveis de lamentação, né? E na data oficial da destruição do Templo de Salomão, que aconteceu em 586 a.C., e tem um dia próprio para isso, é o dia 9 do mês Ave, né? E eu procurei no meu calendário judaico que está lá, ele caiu exatamente no último dia 6 de agosto desse ano, né? De 2022. Mas é importante saber que até hoje, os judeus ortodoxos, eles costumam ler em voz alta o livro inteiro de Lamentações nessa data. E além dessa data também, 9 de Ave, eu já tive diversas vezes no Muro das Lamentações, nas 3 viagens que eu fiz para lá, né? E muitos judeus também, além dessa data, como é que fala? Da destruição do templo, né? Muitos judeus, eles leem em voz alta também o livro inteiro, se lamentando e pedindo perdão a Deus pelos pecados do povo, de hoje em dia. Entendeu? Outra coisa que eu pesquisei e que eu descobri é que na tradição católica romana, que buscou assim em parte seguir a tradição dos judeus de ler assim anualmente as porções da Bíblia, diferentemente dos evangélicos protestantes, né, que não tem uma sequência, eles pegam a palavra que sente naquele momento, né? Então, Lamentações é lido nos 3 dias finais da Semana Santa, exatamente antes da Páscoa. E qualquer pessoa pode confirmar isso que eu estou dizendo, basta entrar em qualquer igreja católica nessa época e pegar o folheto que eles sempre distribuem da liturgia, né? Lamentações é um livro pequeno, só tem 5 capítulos, que abrange assim poemas que lamentam a desolação que atingiu a cidade santa. Então quem entende hebraico, quem lê hebraico, vai descobrir que os primeiros 4 capítulos foram assim escritos de uma forma bem elaborada em toda a sua estrutura. Eu descobri que o primeiro e segundo capítulos, em cada versículo, começa sempre com uma palavra que inicia na ordem das 22 letras do alfabeto hebraico. É tipo assim, por exemplo, a primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph. Então, a primeira palavra do primeiro versículo começa com uma palavra que começa com a letra Aleph. A segunda letra do alfabeto é Bet. Então, o segundo versículo vai iniciar com uma palavra que começa com a letra Bet, entendeu? A terceira letra do alfabeto hebraico é Gimel. Então, o terceiro versículo vai iniciar com uma palavra que começa com a letra Gimel. E assim por diante, até a 22ª letra.
entendeu? Que são 22 versículos, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, exatamente a quantidade de letras do alfabeto hebraico. Já no terceiro capítulo, a cada 3 linhas, as 3 linhas começam sempre com a mesma letra. Por isso que esse capítulo é triplo. Os 2 primeiros têm 22 e esse tem 66 versículos. Olha que interessante. Já o 4º capítulo, ele volta para 22 letras. E o 5º capítulo, apesar de ter 22 versículos, ele não é uma canção de lamento, mas uma oração a Deus. E muito bonita, por sinal, vale a pena ler. Então, essas formas, né, alfabéticas, elas tinham a intenção de estimular a memória dos judeus. Isso, quando eu estava lendo, gente, eu me lembrei que quando eu era criança, minha professora de ciências me fez decorar, né, algo que talvez a sua professora também tenha feito isso com você, não apenas nessa matéria, mas em outras. Por exemplo, eu decorei: minha velha, traga o meu jantar, sopa, uva, nozes e pão. Você sabe o que significa isso? Gente, era para eu lembrar a ordem, eu e meus colegas, lógico, né? Para a gente se lembrar da ordem dos planetas, do menor para o maior, e não esquecer nunca mais. Cada letra da frase começa com a mesma letra dos planetas, em ordem. Olha que coisa incrível! Então, a gente ficava decorando aquilo ali e aprendemos, por exemplo, minha Mercúrio, velha Vênus, traga Terra, meu Marte, jantar Júpiter, sopa Saturno, uva Urano, nozes Netuno e pão Plutão. Olha isso! Deu certo, eu nunca mais esqueci isso na minha vida. Eu era pequena e aprendi os planetas, os nomes dos planetas assim. Olha que loucura, né? E nunca mais me esqueci, apesar da ciência hoje mostrar a existência de outros planetas, né? Você percebeu a lógica? Por isso que o hebraico fez esse acróstico para a memorização das lamentações, para o povo judeu memorizar. E você sabe por que o povo precisava memorizar? Essa foi a pergunta inicial que eu fiz. E eu vou te responder agora. Porque não existia prensa, não existiam livros para você comprar nas livrarias, como existe hoje, com a maior facilidade, e acaba que você lê pouco ainda. E naquela época eram manuscritos, e eles eram raríssimos, além de ser muito caros. Só quem tinham eram os reis, né? Tinha um lá no templo. Meu Deus! E outra coisa assim interessante também que eu descobri nas minhas pesquisas é que a poesia hebraica ela não usa rima nem métrica como a nossa. Sabe o que eles usam? Paralelismo. E isso significa dizer a mesma coisa 2 vezes de forma diferente. Por exemplo, abra sua Bíblia, lá no capítulo 2, no versículo 7, tá? Eu já deixei separado aqui, né? Aí você vai ler: o Senhor rejeitou o altar e abandonou o altar. As 2 frases têm o mesmo sujeito, que é o Senhor. Tá o culto, né? Então, os verbos são sinônimos: rejeitou, abandonou. E observe o objeto direto: altar, santuário, que diz a mesma coisa. Mas eles não usam somente os acrósticos e o paralelismo. Eles são muito ricos na criação da palavra. O hebraico, gente, é assim, uma língua, né, cheia de significados. O que foi escrito por Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Podem ser lidos hoje por uma criança judia da mesma maneira que ela lê a Taná, sabe, a Torá, que é a Bíblia dos judeus, entendeu? Deus é perfeito em sua comunicação clarificada.
Essa língua é a língua de Deus. Nós precisamos aprender hebraico para nos aproximar mais das verdades bíblicas. Fica a dica aí para você. E esse livro, a gente pode dividir esse livro em 3 temas. Vamos lá. O primeiro tema é o julgamento, que é descrito numa simples frase. O pecado tem consequências. Ponto. O livro demonstra, como eu já falei anteriormente, né, que Deus usa os seus agentes humanos para executar o juízo divino. O segundo tema é assim, a resposta a esse juízo divino, que é o arrependimento, que vem através do clamor por perdão, por restauração. Entendeu? E o terceiro tema é o caráter de Deus. Porque, gente, em primeiro lugar, Deus é justo, né? Mas Ele também é misericordioso, Ele é amoroso, também é fiel. Ele é Deus da esperança e da salvação. E certa vez eu ouvi alguém falar, depois de ler Lamentações, a pessoa chegou e falou assim, que Deus é esse? Quanta maldade, quanta guerra, quanta morte. Essa pessoa ficou chocada com tudo que Deus fez, ela não conseguia entender. Mas quando você busca entendimento, você descobre que apesar do nosso Deus revelar a sua ira e a sua justiça, o amor dele, a sua misericórdia e compaixão sempre estiveram à disposição daqueles que pedem perdão de toda a sua alma, de todo o seu coração. O juízo executado por causa dos pecados do povo escolhido era um método divino de purificar e de providenciar o remanescente para si. Olha que coisa mais linda! Quando a gente lê com muita atenção, a gente começa a perceber que acima dos lamentos brilha a luz de Deus. Porque a graça dele sempre brilha acima das nuvens dos nossos pecados, que não são poucos. Os meus, pelo menos, são muitos. E apesar de todos os acontecimentos negativos que acontecem em nossas vidas, o brilho da misericórdia e da graça do Senhor sempre vai brilhar nos corações daqueles que, apesar de pecadores, confiam em Deus pela fé em Yeshua, em Jesus. Que, como diz o profeta Isaías, lá no livro dele, acho que no capítulo 60, 61, eu não me lembro ao certo, vou deixar aqui na descrição para você, tá? Isaías disse que Jesus vai dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Que ele vai dar o óleo da alegria em vez de pranto. E vai também dar um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Olha que coisa mais linda. Gente, na verdade, o que menos importa é quem foi que escreveu o livro de Lamentações. Porque o importante é o ensinamento que Deus nos traz a cada oportunidade, a cada livro que a gente lê, né? A gente precisa saber e ler que a Bíblia não esconde nada. E é algo assim muito triste e assustador quando a gente lê Lamentações em relação à escassez de comida, durante e depois do cerco a Jerusalém. E o capítulo 4 traz algo que é apavorante quando a gente lê o versículo 10, porque eu separei e lá está escrito que as mães cozinharam seus próprios filhos. Uau! É indigesto, né? Aqui o autor mostra a enorme dor, o desespero daquela geração que era dele, mostrando que a morte pela fome é lenta, entendeu?
e muito pior do que a morte pela espada. Qualquer um esconderia e retiraria do seu livro passagens tão negativas como essa que está escrito nesse capítulo, que diz que as mães comeram seus próprios filhos para não morrerem de fome. Meu Deus! Isso é tão forte, mas tão forte, que faz a gente perder o fôlego só de pensar como é que isso aconteceu, não é verdade? E aí eu me lembrei de ter lido isso lá em Jeremias também, porque lá eu fiquei chocada. E aí eu peguei o livro de volta de Jeremias, né, para confirmar, e achei, eu marquei aqui, exatamente a passagem onde Jeremias profetizou esse acontecimento muitos anos antes disso de acontecer. E eu separei para ler para você, tá? Tá aqui, ó. É o capítulo 19, né? Os versículos 8 e 9 de Jeremias, tá? Jeremias era a boca de Deus e disse: farei com que essa cidade fique deserta, seja tema de zombaria, todos os que por ela passarem. Ficarão chocados e zombarão de todos os seus ferimentos. Eu farei com que comam a carne dos seus filhos e das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, por causa do sofrimento que os inimigos que procuram tirar-lhes a vida lhes infligirão durante o cerco. Ui, isso é muito chocante, dá uma agonia, embrulha o nosso estômago, né? Mas essa é a Bíblia, que não esconde nenhuma verdade. Nenhum outro livro com palavras tão fortes e verdadeiras tem o poder de transformar pessoas como ela. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, enquanto você ainda pode ler. Guarde em seu coração, em sua mente, as palavras do Senhor, porque daqui a pouco vai chegar um tempo em que você vai querer entender o que estava escrito aqui dentro e não vai ter mais ninguém para te explicar. Não vai ter mais nenhum canal de YouTube, não vai ter mais nenhuma igreja aberta. E nem o Espírito Santo de Deus vai estar para poder te revelar, porque a porta terá sido fechada. E aí só vai restar lamentações, choro e ranger de dentes. E eu oro ao Senhor para que você se dê conta disso, que você não esteja no meio dessas lamentações, dessas pessoas que choram e que rangem os seus dentes. Busca andar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque a palavra diz que a salvação vem dos judeus. E o judeu é Yeshua, é Jesus. E a salvação é individual. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Uau, 23 minutos já. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Curta, compartilhe e deixe o seu like aqui, tá? Tchau.